As pessoas não estão se dando conta, e quem está nos assistindo, é bom começar a refletir sobre isso, que todas nós, temos pessoas idosas em casa. É pai, é mãe, é tio, é avô, é irmão. E de repente nós temos pessoas idosas cuidando de pessoas idosas. Então, nos interiores do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a situação é pior. Por quê? Porque nós temos hoje um percentual altíssimo de pessoas idosas e daqui a mais 15 anos nós vamos estar com o dobro disso. Eu estou falando de 25% do eleitorado hoje e daqui a 15 anos 50% do eleitorado, 45% do eleitorado idoso. Então nós temos um processo de esvaziamento do interior, de empobrecimento do interior e de envelhecimento do interior. E essas questões são questões que a gente vai ter que enfrentar agora, não é daqui a 10 nem 20 anos. E aí? Para começar pensando numa trajetória, eu acho que uma característica minha foi sempre viajar. Sou técnico agropecuário, sou professor de geografia, geógrafo, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas. Agora estou publicando um livro sobre a China. E na minha vida, desde que eu comecei a estudar essa questão da agricultura, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em conhecer a China, porque era a grande referência em agricultura no mundo, em quantidade de gente para alimentar. Porque a gente que trabalha com agricultura, a gente sempre se preocupa com isso, a questão da alimentação, né? Em 1997, eu estava secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Chapecó. E aí eu recebi um convite para ir para a China, enquanto secretário, para estabelecer relação de cidade-irmã de Chapecó com uma cidade na China. E, evidentemente, para o município de Chapecó interessava uma relação com um país como a China, porque Chapecó é um grande produtor de carne suína, de frango e tudo mais, e era uma possibilidade de abrir mercado, né, de poder ter outras opções de venda, de exportação. Então eu fui em abril de 97, e depois, quando eu voltei, eu comecei a ter algumas coisas, acompanhar algumas coisas ligadas à China e tal. Comecei a ser convidado a participar de atividades, de palestras, e aí eu entrei no mestrado na Universidade Federal em Economia e para estudar China. E ninguém quis orientar. Porque eles diziam o seguinte, que como é que eu vou orientar uma coisa que eu não entendo? E então eu desisti do mestrado e fui para a China, fui morar na China, né? E eu comecei a fazer uma revista em chinês sobre o Brasil. Eu imprimia lá, distribuía lá, e era uma revista de propaganda do Brasil, toda em mandarim, inclusive os anúncios. Na revista eu era office boy, fotógrafo, editor, era tudo, né? E agora estou voltando a editar digital. E é uma forma de continuar fazendo propaganda do Brasil na China, porque lá eles conhecem muito pouco o Brasil. E agora eu estou preparando um livro de fotos também sobre o Brasil em mandarim e um livro de fotos sobre a China em português, né? Pegando os 50 anos, porque ano que vem completa 50 anos das relações Brasil-China. Tem uma figura muito importante nessa história toda, que é o meu avô. Meu avô foi à China em 1956, o nome dele era Pedro Pomar. Ele esteve lá em 56, depois ele voltou lá em 71. Depois o meu pai foi lá, começou a ir lá em 81. Então é muito tempo, né? Minha filha já foi várias vezes, 3 vezes. Então são 4 gerações de uma família se relacionando com a China, estudando a China. E isso acaba nos dando uma certa condição, entre aspas, privilegiada, né? Porque você tem o conhecimento de um que vai passando para o outro, as conversas, né? Isso realmente favorece a gente conhecer mais o país, a gente ter uma noção, uma troca de opiniões. A gente tem uma equipe trabalhando na China, que a gente tem contato até hoje. E aí depois eu recebi um título de embaixador de amizade da província de Shandong, depois um título de uma outra província chamada Liaoning. Também, hoje eu estou representante no Brasil da Associação Chinesa de Agricultura Familiar e da Associação Mundial de Agricultura Familiar, que foi criada por iniciativa chinesa. Então, agora estar nessa condição de estar representando, eu estou indo agora dia 31 de outubro para uma atividade dessa entidade, a convite deles. Vou ficar no stand lá na feira de Shanghai,
de 5 a 10 de novembro, com a Feira de Importações da China, no estande dessa entidade, enquanto Brasil, né, levando produtos da agricultura familiar, de agricultura orgânica, produtos diversos, né? Então, assim, é uma possibilidade da gente, que trabalha com a China esse tempo todo, a gente começar a mudar de patamar, né? Porque aí eu agora começo a ter uma possibilidade de trazer coisas para o Brasil, aqui principalmente para a região sul, né? Que possam melhorar a vida de quem está na área rural. Eu estou terminando um livro agora sobre a questão do envelhecimento populacional, que ele é focado principalmente em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse livro, ele pega justamente isso, quer dizer, a situação das cidades, a situação da área rural. As pessoas não estão se dando conta, e quem está nos assistindo, é bom começar a refletir sobre isso, que todas nós, temos pessoas idosas em casa. É pai, é mãe, é tio, é avô, é irmão. E, de repente, nós temos pessoas idosas cuidando de pessoas idosas. Só que esse processo, na área rural, no interior, eu não gosto de falar área rural apenas, porque, na verdade, eu estou falando do interior. Pode ser cidade, não precisa ser área rural, né? Mas é interior. Então, nos interiores do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a situação é pior. Por quê? Porque nós temos hoje um percentual altíssimo de pessoas idosas, e daqui a mais 15 anos nós vamos estar com o dobro disso. Eu estou falando de 25% do eleitorado hoje e daqui a 15 anos 50% do eleitorado, 45% do eleitorado idoso. Então isso é um choque, porque a gente tem uma lógica de seguir o que o IBGE informa e o IBGE faz uma média considerando crianças, idosos, então o percentual de pessoas idosas em relação à população total é muito menor. Mas na hora que você vê em relação ao eleitorado, porque afinal de contas, do ponto de vista político, quem pode fazer alterações, quem pode propor coisas e tudo mais, é o eleitorado. E o eleitorado, ele tem hoje um percentual de envelhecimento que é uma coisa assustadora. Você imagina uma cidade de 10 mil habitantes, em que metade do eleitorado tem mais de 65 anos, como é que vai ser? Não tem recursos para isso, para atender essa população. Não, a população não está preparada, a sociedade não está preparada para atender tanta gente idosa. Você não tem estruturas para isso, não tem pessoas preparadas para isso. As pessoas com menos recursos, elas têm uma dificuldade para contratar alguém porque custa caro, né? Então, essas questões, elas são questões que estão ocorrendo na China, e estão correndo aqui no sul do Brasil de maneira muito semelhante. Eu me dei conta disso em 2012, quando eu vi um estudo da Fundação de Economia e Estatística lá do Rio Grande do Sul, e eu disse, poxa, mas essa situação aqui do Rio Grande do Sul é igual da China. E aí eu comecei a pesquisar e disse, olha, como é que pode, né? O Rio Grande do Sul e a China com situações... E aí eu comecei a pesquisar Portugal, Espanha, Japão, Coreia, e fui descobrindo que a gente está ferrado. É sério. E aqui no Sul, aqui no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eu tenho uma hipótese que, se ocorrer, vai ser uma situação mais grave ainda, que é o seguinte. Como a Europa está numa situação muito mais grave do que a gente, o que a Europa vai fazer? Eles vão procurar levar de volta para esses países descendentes de imigrantes, porque são poloneses, são espanhóis, são portugueses, né? Italianos, alemães. É o que eu chamo de migração reversa. Teve a época que vieram para cá, agora os descendentes voltam para lá. O que eles estão fazendo? Eles já estão mudando a legislação de imigração para facilitar o retorno de netos, bisnetos, já estão mudando isso. E eles estão também criando estímulos materiais para os jovens que quiserem morar lá, quiserem formar família, quiserem trabalhar, quiserem estudar, né? E isso vai ser uma concorrência que a gente não vai conseguir dar conta. Só que com isso, a gente vai ter cada vez menos possibilidade de rejuvenescer o interior, porque as pessoas saem e não voltam. Então nós temos um processo de esvaziamento do interior, de empobrecimento do interior,
e de envelhecimento do interior. E essas questões são questões que a gente vai ter que enfrentar agora, não é daqui a 10 nem 20 anos. Eu fiz um artigo agora no início do ano que eu perguntava qual era a estratégia do governo Lula para a questão da população idosa. Porque na Espanha tem um Ministério do Desafio Demográfico. Em Portugal, eles criaram um ministério para lidar com essa questão. Aqui no Brasil, não tem nada por enquanto, né? Você sabe do que nós estamos falando em quantidade? Daqui a 15 anos vão ser 70 milhões de pessoas idosas no Brasil. As pessoas não têm noção disso. 70 milhões. É quase um terço da população brasileira. E aí? Né? Eu sempre brincava que, às vezes o pessoal pergunta, como é que você se define? Eu digo, um homem em movimento. Né? Vocês falam uma mente em movimento? Um homem em movimento. E tem uma expressão em espanhol que eu gosto, que é andariego, né? Andarilho, globetrotter, que eles usam também em inglês, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de estar sempre em movimento, de estar sempre conhecendo lugares e vendo coisas e conhecendo pessoas, isso ajuda no trabalho, né? Porque você aprende também o tempo todo, né? Está sempre aprendendo. E você acaba sendo também uma pessoa que leva e traz, no bom sentido da palavra, muita coisa. E uma vez eu pensei essa frase, né? Que assim, quando você chegar aos 60 anos, você diz, acabou, né? Passou, né? Eu estava na China, no interior da China, tomando café da manhã num hotel, e um monge budista ficou me olhando. Eu fiquei olhando, será que eu estou esquisito, né? Sei lá, o cara está me mirando aqui, às vezes eu estava de sandália de dedo, estava de bermuda, né, no hotel. Aí depois eu sentei na mesa, tinha uma intérprete que falava espanhol, espanhol e chinês, né? E aí o cara parou e falou com ela em chinês e foi embora. Eu falei, bom, o que ele falou? Ele disse que você tem uma aura, não sei o que, papapá, e que você vai viver 96 anos. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Se eu faço 60, ainda vou viver mais 36, né? Tá bom, né? Muito tempo. Mas aí eu pensei essa frase, né? Passou, sorte que eu me meti no meio e fui junto, né? Muita gente fica vendo, né? As coisas vão acontecendo e a pessoa fica ali olhando, né? É o negócio que eles chamam do cavalo encilhado passar, né? Eu não, eu montei no cavalo e fui, né? Porque é isso, a gente, querendo ou não, 60 anos é tempo, né? É muito tempo. Mas, quem sabe, realmente mais uns 30 e tantos aí, se o monge budista tiver certo, né? Acho que é isso.